Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de uma tecnologia que está literalmente salvando vidas. Vamos entender como a engenharia de ponta está criando ambientes perfeitos para os recém-nascidos mais frágeis, replicando o cuidado do útero materno de um jeito que a gente nunca viu antes. Mas antes de mais nada, para a gente entender o porquê dessa tecnologia ser tão importante, a gente precisa encarar o tamanho do desafio. A prematuridade não é só um termo médico, é uma realidade urgente, onde cada segundo e cada equipamento fazem toda a diferença. E aqui no Brasil a situação é séria. Olha só esse número, 11,7%. Essa é a nossa taxa de nascimentos prematuros. Sabe o que isso significa? Que estamos entre os 10 países com mais casos no mundo. Cada 10º percentual aqui são milhares de bebês lutando pela vida. E se a gente amplia um pouco o mapa, olhando para a América Latina e Caribe, o número assusta. São 870 mil bebês prematuros todos os anos. É gente demais. A pergunta que fica é, como a gente pode dar uma chance real para cada um deles? A resposta, sem dúvida, passa pela tecnologia. Porque por trás de toda essa estatística, existe a luta individual de cada bebê. Nas primeiras horas, os primeiros dias, é uma batalha constante, onde o ambiente ao redor pode ser o fator decisivo entre a vida e a morte. Pensa bem, o corpo de um prematuro ainda não está pronto. Ele não consegue controlar a própria temperatura, o sistema respiratório é frágil, o risco de uma hemorragia no cérebro é altíssimo e qualquer infecção pode ser fatal. É uma lista de desafios gigantesca. E agora preste atenção nesse dado porque ele é chocante. Para cada 1 grau Celsius que a temperatura do bebê cai, o risco de morte aumenta em 28%. 28%. Isso mostra que controlar a temperatura não é um luxo, é absolutamente essencial. E é exatamente aqui que a engenharia médica entra com tudo. Diante de um desafio tão complexo, a tecnologia traz respostas cada vez melhores. E um exemplo brilhante disso é a incubadora Comen B2. O objetivo de um equipamento como a B2 é muito claro: criar um microambiente perfeito. Uma bolha de proteção com estabilidade, segurança e precisão absolutas, para neutralizar todas aquelas ameaças e dar ao bebê a chance de se desenvolver em paz. Então, mas o que essa incubadora tem de tão especial? Que inovações são essas que fazem tanta diferença? Vamos dar uma olhada nos detalhes que realmente protegem. Primeiro, velocidade. Numa emergência, o tempo é tudo, certo? Incubadoras como a B2 atingem a temperatura ideal em 25 minutos ou menos. Isso é bem mais rápido que os sistemas antigos e significa que o suporte à vida fica pronto na hora que o bebê mais precisa, sem atrasos críticos. Depois de aquecer, o segredo é manter a estabilidade. Com vários sensores de uma cortina de ar, a variação de temperatura dentro da B2 é de no máximo meio grau. Isso cria um ambiente térmico neutro, super estável, que deixa o bebê usar toda a sua energia para crescer e não para lutar contra o frio. Outro ponto-chave é a umidade. Sistemas antigos, com aquele reservatório de água escondido que precisa de limpeza manual, são um prato cheio para contaminação. A grande sacada da Bitu é um sistema totalmente diferente. O reservatório é visível, o abastecimento externo e o principal, ele se limpa sozinho. E o processo ficou ridiculamente simples e seguro. Você coloca a água por fora, a umidade ideal é atingida em menos de 10 minutos e com um toque, o sistema se esteriliza com vapor a 100 graus. Isso praticamente elimina o risco de contaminação e facilita muito a vida da equipe. E a proteção vai além. A B2 é super silenciosa para não estressar o bebê e proteger o desenvolvimento do cérebro. Ela tem um controle de oxigênio de altíssima precisão e uma função que, olha, é incrível. Um estímulo para acordar o bebê de uma crise de apneia, que é algo bem comum e perigoso em prematuros. Mas, não adianta ter a melhor tecnologia do mundo se ela for um pesadelo para usar. Então vamos ver como um design inteligente, focado em quem opera a máquina, faz toda a diferença no dia a dia do hospital. Olha só os detalhes que facilitam a vida. A tela de 7 polegadas gira, então dá para ver os dados de qualquer ângulo. A inclinação do colchão é elétrica, chega de fazer força. Balança e bandeja de raio-x já vem dentro dela, para mexer o mínimo possível no bebê. Tudo isso economiza tempo e permite que a equipe foque no que realmente importa. Ok, tudo isso é ótimo, mas na prática, como a B2 se posiciona no mercado? Vamos colocar os números na mesa e comparar para ver o que esses avanços significam de verdade. Quando a gente coloca a Comen B2 lado a lado com um modelo conhecido como o da Fanem, as diferenças saltam aos olhos. O tempo de aquecimento da B2, por exemplo, é bem menor. O sistema de umidificação é autolimpante, enquanto o outro é interno.
A B2 tem inclinação elétrica da cama. São detalhes técnicos que no dia a dia fazem uma diferença enorme na qualidade e na segurança do cuidado. No final, a história é essa. Estamos falando de um equipamento mais rápido, mais preciso e mais seguro. A Comem B2 não é só mais uma incubadora, ela está de fato redefinindo o que a gente pode esperar em cuidado neonatal. E aí fica a pergunta, com uma tecnologia desse nível disponível, a sua instituição está pronta para dar esse salto de qualidade e oferecer o que há de mais moderno e seguro para os seus pacientes? Se você quer ver de perto como tudo isso funciona na prática, o caminho é simples. Entre em contato e solicite uma demonstração. Vale a pena conhecer a tecnologia que está moldando o futuro do cuidado neonatal.